Olá, estamos aqui para mais um vídeo da semana falando sobre economia, ou momentos da economia, no Sampaio Notícias, tá? Na verdade, economia é de um modo de falar, na verdade vamos falar de finanças e como é que está o cenário de negócios, enfim, como é que está o macro cenário do momento que a gente vive. Bom, a principal notícia que está rolando, que está já há algumas semanas, mais de mês, é a influência do coronavírus na nossa economia ou no nosso dinheiro, para onde nós vamos. Bom, isso é uma imprevisibilidade querer fazer qualquer prognóstico agora. Mas então, o que a gente pode absorver disso e fazer um resumo? Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte: a economia brasileira, que depende em grande parte das suas exportações do que a China compra, vai diminuir o volume de dinheiro que vai entrar aqui. Porque a economia chinesa, nesse momento, ela já diminuiu o seu ritmo, a economia, a indústria, enfim, comprando de fora, ela tem hoje, para se ter uma ideia, 18% das exportações do mundo vão para a China. Então, qualquer redução lá afeta o mundo todo. Então, vivemos uma economia interligada, globalizada, e isso não tem como contestar. Tem um lado grandioso e positivo de vivermos assim, mas tem também esses momentos que podem sacudir um pouco. Bom, indo direto ao ponto, o que reflete isso? Bom, hoje, por exemplo, dia 26 de fevereiro de 2020, tá, 14 horas, a Bolsa Brasileira está com uma redução, uma queda de 5 ponto alguma coisa por cento, ou seja, está tendo uma queda brutal, 5%. E o dólar, tá, ele está hoje, equivale a R$ 4,44, ou seja, ele está sendo desvalorizado o real em 1,18%. Então, são sinais de que isso está mexendo. Bom, por um lado, tá, esse é o lado da crise, o lado negativo, o lado de preocupação, e grande parte por fatos reais e grande parte também por uma coisa muito humana, daquele espírito de sobrevivência. Tá? As pessoas, no mundo como um todo, a grande maioria, tem uma reação ao estado de preservação, de sobrevivência. Então, numa situação de não ter uma previsibilidade para alguma coisa, se faz ações de desespero até. Então, se vende ações, sai fora, e por medo. Então, o medo é o grande causador disso. Então, isso é uma parte, outra parte é o caso real. Como oportunidade, para alguns pode ser, então, interessante pensar que outras crises passaram, e teve, nesse momento, alguém que chegou e comprou ações, e que depois pegou todo o movimento de subida. Então, 5% cair no mercado de ações, no histórico do Brasil agora, que teve crescimentos assim brutais de 15%, 20%, 25% desde 2016, então isso não é nada, tá? Então, o que temos que ver é o seguinte, o que tem de concreto, o que tem de abstração e de falsidade e de medo, enfim, nisso aí. Bom, então esse é o momento, mas é imprevisível, e para onde a gente vai, nós não sabemos. Talvez na próxima semana, no Sampaio Notícias, a gente tenha dados mais concretos e poder, então, tirar aí algumas conclusões mais precisas. Mas hoje, a realidade é essa, tá? Provavelmente isso seja mais, na minha opinião, uma crise que vem e que passa, como as outras que tiveram, tá? Que é mais para pensar em oportunidade do que o desespero. A não ser que o mundo vai acabar e a gente não sabe. Mas isso, existe teoria da conspiração há muito tempo, falando disso, e nada disso se concretizou, né? E não acredito que vai acontecer em algum momento, tá certo? Então era isso, Sampaio Notícias, como é que você está hoje se posicionando diante desse fato que está aí? Então temos que observar, ficar atentos e ver o que tem de excesso e de exagero, tá? E quem ganha com isso? Quem está ganhando com isso? Ganhando com a crise, ganhando com o medo, ganhando com a propagação do pior, tá? Tem alguns setores que podem estar ganhando com isso. Então, assim, vamos pegar o lado que é sério, que é concreto, e o lado que não é. Concreto é a economia balança, sim, a soja na exportação vai ser afetada, o petróleo, a Vale, se você tem uma ação da Vale, ela, como sua empresa, você é dono dela, ela, no seu lucro, por vender menos, vai ter um lucro menor e você vai ter menos dividendo se essa situação perdurar por mais tempo. Só um exemplo, tá? Talvez nada disso aconteça, é o que eu espero. Até o próximo e falamos na próxima semana. Grande abraço, sucesso e prosperidade.